Fique aí. Olha o que a Bíblia diz. 5 verdades. Deus é verdade. Jesus é verdade. O Espírito Santo é verdade. A Bíblia é verdade. E a lei de Deus é verdade. Vamos ver onde a Bíblia diz sobre isto? Vamos lá, vem comigo. Deus é verdadeiro, Deus é a verdade, está lá em Jeremias 10, verso 10. Jeremias capítulo 10, verso 10. Vem comigo, vamos lá. Venha comigo estudar esta noite 5 colunas da verdade que estão na Bíblia. E se você tirar uma delas, o edifício espiritual não sobrevive. E a religião cristã seria uma farsa, uma mentira. Vem comigo, Jeremias 10, versículo 10. Diz assim: mas o Senhor é verdadeiramente Deus. Ele é o Deus vivo, Ele é a verdade. Primeiro ponto importante, Deus é verdade. Deus é verdadeiro. Se você tirar Deus da teologia cristã, estaremos enganados. A segunda verdade, vem comigo. Jesus é a verdade. João 14, verso 6. Pegue na Bíblia, ou anote aí, depois você vai ver na sua Bíblia. João 14, Evangelho de João, capítulo 14, verso 6. Vamos ver se isto está de fato escrito na Bíblia. João 14, versículo 6, diz o seguinte: respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Está marcado na minha Bíblia. Jesus, portanto, é a verdade. Ninguém irá ao Pai se não for por intermédio de Jesus. Portanto, se alguém se apresenta como cristão, mas diz que Jesus não é Deus, esta pessoa está mentindo. Nela não há verdade. E você não pode seguir esta pessoa ou este grupo religioso. Jesus é verdade, então Jesus é Deus. E se alguém te disser que Jesus não é Deus, você não pode dar ouvidos a essa pessoa. Esta pessoa está mentindo. Terceira verdade que a Bíblia aponta. Diz que o Espírito Santo é a verdade. Está lá em João capítulo 16, verso 13. João 16, 13, no mesmo Evangelho. João 16, 13, diz assim: quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de acontecer. Percebeu? A Bíblia primeiro disse que Deus é verdade, depois ela disse que Jesus é a verdade. Agora a Bíblia no Evangelho de João, capítulo 16, verso 13, diz que o Espírito Santo é a verdade. Você já deve ter ouvido falar que existem movimentos cristãos por aí que dizem que o Espírito Santo não é Deus, que o Espírito Santo é só uma força incutida. A Bíblia diz que o Espírito Santo é verdade, que o Espírito Santo é uma pessoa. O Espírito Santo de Deus pode entristecer-se. O Espírito Santo atua na vida das pessoas para convencê-las do pecado, para convencê-las da necessidade de arrependimento. Não é só uma força que vem de Deus. O Espírito Santo é uma pessoa, é a terceira pessoa da Trindade, é Bíblia. Existem grupos por aí que negam que o Espírito Santo seja Deus. Eles estão mentindo. Não acredite nessas pessoas, ok? Vamos para a quarta coluna da verdade, viu? Que nós estamos acelerando. A quarta coluna da verdade. A Bíblia mesmo diz que existem 5 colunas da verdade. Se você tirar uma delas, o edifício espiritual desaba, desmorona. A quarta coluna da verdade. Vamos lá. Bíblia, Evangelho de João, capítulo 17, verso 17. Anotou? João 17, 17. Diz o seguinte: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Viu? O que é que pode me santificar? A palavra de Deus. Onde é que eu encontro a palavra de Deus? Aqui. A Bíblia é a palavra de Deus. Lendo ela tem poder de me santificar, de transformar minha vida.
com a ajuda do Espírito Santo de Deus, que é o Consolador. Percebeu? Então a Bíblia é a verdade. Existe muita gente por aí que nega a Bíblia, ou que diz assim: não, a Bíblia contém a palavra da verdade, mas não é a verdade. Perceberam? Outros dizem: não, algumas coisas da Bíblia são verdade, outras não. Já ouviu falar isso aí? Com certeza. São grupos religiosos mentirosos, porque eles mesmos estão testemunhando contra eles que eles são mentirosos, porque a Bíblia diz que a Bíblia é verdade. Paulo, escrevendo a Timóteo, você depois pode ler lá, Paulo adverte a Timóteo que a Bíblia é útil para ensinar, para corrigir, para exortar e para educar. Percebeu? A Bíblia toda, ela é inspirada por Deus, ela é a verdade. E se há grupos por aí que mentem dizendo que partes da Bíblia não valem mais, ou não existem mais como uma verdade absoluta hoje, essas pessoas são mentirosas, porque a Bíblia diz que toda ela foi inspirada pelo Espírito Santo de Deus, e a Bíblia é a verdade. Percebeu? Agora, a quinta coluna da verdade bíblica, essa vai deixar você de olhos abertos. Surpresa! Sabe o que a Bíblia diz como uma verdade absoluta? A quinta verdade pela Bíblia diz que a lei de Deus é verdade. Salmo 119, 142. É o maior salmo da Bíblia, o maior capítulo da Bíblia. Salmo 119, verso 142. Vem comigo. Salmo 119, verso 142 diz assim: a tua lei é a própria verdade. Vem comigo. Não tem gente por aí dizendo hoje que a lei de Deus foi abolida? Que Jesus veio cumprir a lei e, portanto, a lei não existe mais? Com certeza você já ouviu falar. Muita gente mentirosa por aí anda dizendo que a lei de Deus agora foi abolida. Jesus cumpriu ela e então não existe mais lei, estamos no tempo da graça. Sim, nós estamos no tempo da graça. Verdade, é a graça de Jesus que me salva. Mas depois que a graça de Cristo me salvou, qual é a atitude do verdadeiro cristão? É permanecer no mundo de pecado? É permanecer desobediente? Não. Quando a graça de Jesus te salvou, você é convidado a ter uma vida de obediência. Segundo está escrito na carta de Tito, capítulo 2, versos 9 em diante, depois você pode ler aí. Carta de Tito, capítulo 2, verso 9 em diante, vai dizer bem claro que Jesus nos preparou, após a graça da salvação dele, para boas obras, para sermos um povo zeloso de boas obras. Como é que as pessoas dizem por aí, então, que não há mais lei? A obra não me salva, queridos. O que me salva é eu ter fé no sacrifício de Jesus. Percebeu? Mas depois que eu estou salvo, eu não apresento a Jesus as boas obras como resultado da salvação, como resultado da minha confiança nele, como resultado de que eu realmente amo a Cristo e então eu me torno obediente a ele? Sim ou não? Existem 10 leis que Deus estabeleceu, os 10 mandamentos. Quer ver? Amarás somente a Deus de todo o teu coração. Não terás outros deuses diante dele. Você não tomará o nome de Deus em vão. Você não fará imagens de escultura. O quarto mandamento: santifica um dia para Deus. Depois, em honrar pai e mãe, não matar, não mentir, não roubar, não falar falso testemunho, não cobiçar as coisas. Percebeu? São 10 mandamentos que Deus estabeleceu. Ora, hoje em dia tem muita gente que diz assim: não, agora não tem mais lei, não precisa mais guardar. Somos salvos só pela graça. Sim, mas Romanos capítulo 6, olhe depois aí. Romanos capítulo 6 diz claramente que eu sou salvo pela graça,
mas não tenho autorização para continuar no pecado. Devo continuar no pecado depois que a graça me alcançou? De modo nenhum, diz Paulo em Romanos capítulo 6, verso 15. Leia depois. Portanto, meu amigo e minha amiga, existem 5 colunas da verdade bíblica. Se uma dessas colunas você tirar da Bíblia, tirar da sua fé, da sua crença, da graça da sua vida, o seu edifício espiritual vai ruir, vai cair, porque a Bíblia diz que são 5 grandes verdades e elas devem ser seguidas. É o modelo de adoração que Deus estabeleceu na Bíblia. Eu devo adorar a Deus não do meu jeito, não como eu acho que Deus vai me aceitar. Eu tenho que adorar a Deus conforme Ele pediu para que nós sejamos aceitos. Percebeu? Graça. A graça não significa que você pode fazer o que quiser da sua vida. Graça significa que você pertence a Deus e a Jesus Cristo, que resgatou você do pecado, da maldição do pecado. E Jesus e Deus querem te dar uma nova vida, querem dar a mim uma nova vida. Mas esta nova vida exige fé nele e exige estar onde Ele pediu que eu esteja, num caminho de obediência para permanecer salvo. Percebeu? Se você nega a Deus, a Bíblia diz que Deus é uma das colunas da verdade. Não pode negar. Você não pode negar a Jesus Cristo, que é uma das colunas da verdade. O Espírito Santo, outra coluna da verdade. A Bíblia é a verdade. E por fim, a lei de Deus. Ela é santa, ela é justa, ela é boa. Romanos capítulo 7. Precisamos sim, depois da graça de Cristo te alcançar e me alcançar, preciso sim oferecer a Deus uma vida de obediência, não desobediência. É por isso que Jesus diz bem claro que há 2 povos dentro da igreja cristã: os cabritos e as ovelhas. As ovelhas são aquelas fiéis, bondosas. Os cabritos são aqueles que pulam, que esperneiam, que são aquelas pessoas que estão dentro da igreja ou querem se aproximar de Deus, mas não fazem a vontade de Deus. Depois você também leia aí Mateus capítulo 7 e diz bem claro isso. É a porta estreita e a porta larga. É a luz e trevas. Você é chamado por Jesus a ser a luz do mundo e o sal para o alimento das pessoas. 5 colunas da verdade. Se você negar uma delas, o seu edifício espiritual vai cair.